mecânica aplicada, vai aplicar bastante a manutenção mecânica, beleza? É, Pessoal, então sejam bem-vindos aí, né, à nossa quarta aula ao vivo da unidade curricular de manutenção mecânica aplicada, beleza? Então a gente vai falar um pouco rápido aí, né, relativamente rápido, sobre a parte de lubrificantes, tá? Muita coisa parecida com o que já foi feito. Então com o que já foi visto, na verdade. Então a gente vai focar em aplicar esses conhecimentos, né? Então depois de eu fazer a explanação do assunto, nós vamos diretamente para uma atividade que se aproxima bastante aí do que vocês vão ter que fazer no presencial. Na real, ela vai até um pouquinho além do que vocês têm que fazer no presencial, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de lubrificante, né, a gente sabe já que eles são muito utilizados na indústria, tá? E dentro da manutenção industrial, de maneira geral, né, não só na mecânica, eles são muito utilizados, né? Até hoje eu estava na academia, até lembrei de vocês. Estava na academia e aí ali a esteira, né? Ela tem a esteira em si, né? Que é onde a gente pisa para andar, e tem os dois rolos, né? Aqueles dois rolos funcionam como um motor ali, etc. E aquilo precisa de lubrificação, né? E aí eles colocaram um, um, um buraquinho bem pequenininho assim do lado da esteira para fazer a lubrificação. Então eu achei bem interessante que o pessoal já está se preocupando com isso também com os consumidores, né? Então para quem compra essas esteiras, né? Então por exemplo lá na academia que eu faço deve ter umas 30 esteiras dessas. Então fica muito mais fácil dar essa manutenção. Ele vai ali, só tira a borrachinha de cima, coloca o óleo até o nível, fecha e pronto. E a máquina vai se auto-lubrificando, né? Então, bem legal. Esse aí que está tomando aí da indústria, né? Tomando conta aí essa facilidade de lubrificação, tá? O trabalho do lubrificante, né, no motor, o trabalho dele de maneira geral, é como se fosse um colchão, tá, pessoal? Ideias para o TCC, exato, exato. É como se ele fosse um colchão, né? Então, o primeiro trabalho do lubrificante é ele conseguir amortecer o impacto. Mas qual o impacto que ele vai amortecer, tá? Então, ele vai amortecer o impacto aí de duas engrenagens, de uma rosca sem fim, né? Desse modelo aqui, entre várias coisas que a gente precisa, mas principalmente aí a gente vê bastante engrenagem, ou ainda na parte de usinagem, né? Então, tudo isso. E também acaba, né, refrigerando. Por quê? Porque se a gente consegue amortecer esse impacto, né, a gente diminui o atrito, diminuindo o atrito, a gente diminui a temperatura, né, então ele funciona também como um refrigerante. Aí, diminuindo o atrito, também diminui o desgaste da peça, né, então essa peça ganha uma vida útil muito maior quando a gente mantém, né, as peças ou a máquina muito bem lubrificada, tá? Como é que o lubrificante atua, né? A, a peça, né, ela tem microcavidades na superfície, né? E isso tem por conta do material, tá? Então a gente coloca o lubrificante, ele vai preenchendo essas microcavidades muito rapidamente, tá? E com isso ele consegue formar uma camada como se fosse uma película, né? Bem fininha em volta da peça ali para fazer esse amortecimento. E os lubrificantes, de maneira geral, a gente tem três modelos, né? Ou eles são sólidos, ou eles são líquidos, ou eles são pastosos, tá? Os líquidos são os mais famosos, aí que a gente vê lubrificante de carro, lubrificante de motor, né? De maneira geral. Os sólidos a gente quase não vê. E os pastosos também, como a graxa, por exemplo, tá? Essas duas figuras que a gente tem aqui, tá? Exemplificam bem a forma como esse lubrificante faz esse colchão, né? Aqui a gente tem duas peças, né, que trabalham juntas, levando a um atrito, né? Então, uma mexe para lá e a outra mexe para cá. E aqui no meio, né, logicamente, né, é como se a gente colocasse uma lente de aumento muito grande aqui, né? Obviamente não dá para ver isso, mas uma lente de aumento muito grande, a gente vê a superfície rugosa de uma peça e a superfície rugosa da peça de baixo, né? Então, quando a gente tem essas duas superfícies rugosas sofrendo um atrito ali entre elas, né, a gente consegue ver que há um desgaste, né, entre as duas peças, porque elas estão sofrendo esse atrito
todo o tempo, né? Quando a gente usa lubrificante, né? Então, essa parte preta aqui no meio entre as duas peças, né? É lubrificante, tá? Então, quando a gente usa lubrificante, a gente faz com que essas duas partes metálicas, né? Não se toquem, né? Então, é esse o trabalho do lubrificante, é esse colchão, né? Então, ele faz esse colchão entre as duas peças e aí elas podem sofrer atrito, né? Sem sofrer tanto desgaste, beleza? Algumas características são bem comuns para todos os lubrificantes, tá? Essas características, elas têm que ser levadas em consideração na hora que a gente vai comprar ou que a gente vai especificar um lubrificante, tá? Primeiro é o ponto de fulgor, tá? O ponto de fulgor é a menor temperatura para fazer a substância evaporar e pegar fogo, tá? Por que que isso é importante? Muitas máquinas que utilizam lubrificante trabalham com alta pressão, tá? E aí, quando a gente fala de pressão e temperatura, elas são diretamente proporcionais. O que que isso quer dizer? Na proporção que a pressão aumenta, a temperatura aumenta igual, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina parada, ela está lá a 50 graus. Se eu ligo essa máquina de pressão, por exemplo, um motor de carro, né, que é uma máquina de pressão, a temperatura, se a pressão aumentar 1 bar, a temperatura vai aumentar também, né? Vai de 50 para 100, por exemplo, tá? Então, por isso que é importante, tá? Para a gente não usar lubrificante com ponto de fulgor baixo, que quando a gente liga a máquina, ele pegue fogo dentro da máquina, né? Ou evapore dentro da máquina. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, esse é uma questão bem importante para a gente poder ali identificar ou comprar ou especificar um lubrificante, tá? O segundo é a densidade, o quão denso é esse lubrificante. E aí, pessoal, tem uma questão bem interessante, tá? Que muita pessoa faz, mas não é o certo, né? Quando a gente usa lubrificante no carro, né? E aí os motores de carro, quando começam a ficar desgastados, né? O óleo começa a entrar para dentro, né? Por causa a junta, ou pode ser que a junta do motor queimou, né? Ou a junta começou a desgastar, e aí o óleo começa a passar para dentro do tanque de gasolina, e aí o carro começa a queimar óleo junto com a gasolina, que não é o ideal, né? E aí, quando a gente vê que um carro está queimando óleo, a gente vê a fumaça saindo do escapamento, ela é meio azulada, certo? E aí, essa fumaça, esse óleo se mistura com a gasolina e é queimado junto, né? Qual é o jeito de a gente estancar isso para não vazar mais óleo, né? É a gente botar, ou trocar junto, né? Que é o ideal, ou o que muita gente faz é botar um óleo mais denso, né? Por quê? Se eu coloco um óleo mais denso, ele não tem a capacidade de vazar pelo local onde a junta deu problema. E aí ele não entra no, no tanque, né? E aí não queima junto com a gasolina, né? Logicamente, isso aí não é o correto a se fazer, mas só para eu explicar densidade para vocês, tá? Outra questão é a viscosidade. A viscosidade é bem parecida com a densidade, mas a diferença é que a viscosidade fala sobre resistência de escoamento. O que que é isso? É a capacidade do líquido escorrer, né? E aí também tem uma relação direta com a temperatura, desculpa, uma relação direta com a temperatura. Tá? Pode falar, Raul. Professor, uma dúvida aqui. É porque como eu já trabalhei já em concessionária, a Tá, gente estuda muito sobre óleo, né? tá. Principalmente. Então, Uhum. a gente tem que entender bastante de óleo para poder, caso o cliente pinta alguma dúvida, a Tá. gente poder explicar melhor. Aham. Então, eu trabalhei nas duas maiores concessionárias, que foi a Honda e a Yamaha, Tá. certo? A diferença entre um óleo e o outro da Honda e da Yamaha, um exemplo, tem no caso, a especificação SAI, Tá. né? E tem a especificação JASO MA2, Tá. certo? Desculpa, a Então, segunda especificação é qual? Eu não ouvi. é JASO, Jaso? JASO, é isso, JASO MA2. Aí eu estava estudando, aí eu no caso, eu pude perceber que há uma diferença entre o SAI e o JASO MA2. Ou seja, Sim. o SAI ele tem uma temperatura de ebulição, né? No caso, Aham. aí é onde ele fica muito fino e acaba entrando para a área da combustão, né? Aham. Ou ocasionando também a diminuição, né?
do óleo no motor. Uhum. Já o jazo, ele supera uma temperatura bem mais alta, elevada. Aí por isso que há uma diferença, né, entre o SAI, que o SAI geralmente a Honda recomenda a cada 1000 km rodado, né, para ser trocado, tem uma tolerância de 100 km, né, que ele fala até 1100. Já o Yamaha, no caso, o Yamalubi, ou então né, ele já tem uma autonomia de 3.000 km, dependendo da condição de uso, pode chegar até 5.000 km. Entendi. Por Mas conta sabe, dessas especificações. mas sabe qual é a diferença? Tipo, o que é o jazo? Sabe o que é? O jazo é uma classificação, né? Eu não, assim, agora de qual, assim, tudo de um detalhado, eu não sei de formar, mas ele tem uma diferença da questão da temperatura de ebulição, ou seja, é uma temperatura bem mais alta. Isso ocasionando o quê? Tu trabalhou na Hyundai e na Honda, tu falou, né? Não, na Yamaha e na Honda. Na Yamaha e na Honda, tá. E é por isso que lá vocês usam essa especificação. Porque a JASO é uma associação de normas japonesa. Isso. Então, essa é a diferença. Porque a SAI, ela é americana. E a JASO é japonesa. Então, o que acontece? Aí os óleos especificados como SAI não tem como especificar como JASO, né? Daí, geralmente, compra equivalente. Mas E aí, assim, então, aí que entra essa questão da ebulição. Porque daí a especificação é diferente, entendeu? Entendi. Entendeu? Porque na Nesse caso JASO a aqui, gente tem um tipo de especificação, na SAI a gente tem um outro tipo de especificação. Então, nesse caso aí, é que eu não entendo por que a Honda utiliza essa especificação de óleo, sendo que ele poderia estar utilizando o jazo para poder aumentar a autonomia das trocas de óleo. Entendi. Provavelmente eles não usam jazo porque jazo é mais encontrado ou mais especificado mais na Ásia, né? Então eles vendem muito carro para cá. Então talvez não valha a pena, entendeu? Mas por incrível que pareça, em termos de valor, o Yamalubi ele sai até às vezes mais em conta do que o próprio o próprio óleo no caso é o SAI, né? O SAI 10W30 ou 20W50, né, que a Honda utiliza, né? Sai bem mais em conta. E lembrando que em vez de você fazer 3 trocas de óleo na Honda, né, que é a cada 1000, você pode fazer uma ou às vezes até nenhuma, né? Sim. Em relação à Honda. Mas daí é vantagem fazer mais troca de óleo da Honda, né? Porque tem que pagar. Para a Honda é vantagem, né? Não é verdade. A gente tem aqui eu e a minha esposa, a gente tem um Honda City, né? E a primeira revisão já foi acho que uns 700 e pouco, ou 900 e pouco. Só para os itens principais, né? Se fosse fazer tudo, aí era mais de R$1.000. A primeira revisão. Aí minha dúvida, professor, é o seguinte: essas classificações também, ela entra na parte da indústria também? Geralmente, Robson, vou te ser bem sincero, tá? Não entra muito, porque o que acontece? A máquina, ela já vem especificada com o óleo dela, então tu vai abrir o manual e vai olhar. Então, por exemplo, tá? Eu nunca vi um torno, uma fresa com especificação JASO. Agora, com especificação SAI, sempre tem. Não entendi. Entendeu? Então, a gente sempre vai encontrar especificações SAI, tá? Na indústria, de maneira geral. Acho bem difícil encontrar outro, tá? Beleza. E aí, pessoal, outra questão é a viscosidade, né? Que ela tem relação com a temperatura, né? Se eu aumentar a temperatura, a viscosidade cai, né? Então, se eu tenho, por exemplo, algo parecido com óleo de cozinha é bem comum também, tá? Se eu aumento a temperatura dele, uma hora vocês fazem uma experiência. Não sei se vocês cozinham, esposa, mãe, enfim. Bota o óleo de cozinha na frigideira e deixa ele esquentar bem. Vocês vão ver que ele fica bem parecido com uma água, assim. Ou deixem na geladeira e vocês vão ver que ele vai endurecer também, tá? Então, isso é o índice de viscosidade, ok? E o ponto de fluidez, que é a menor temperatura em que o óleo consegue fluir, né? Escoar. Então, essas são características aí do óleo, tá?
Vou passar um vídeo aqui, mas nós já vimos esse vídeo, né? Então, pulando para frente. Aí, pessoal, dentro do setor de manutenção, né, que é o que a gente está falando aqui agora, a gente tem a questão da organização desses lubrificantes e, principalmente, tá, do plano de lubrificação das máquinas de maneira geral, tá? Então, quando a gente pensa em lubrificação em um ambiente de fábrica, a gente geralmente divide essa lubrificação em 4 partes, tá? Primeira parte é a implantação, segunda parte é o controle, depois o manuseio, manuseio e armazenagem é uma parte só, e por último a reciclagem desses óleos usados, tá? Quando a gente fala de implantação, é um momento em que a manutenção vai decidir qual é o óleo mais adequado para a máquina. Como é que a gente decide isso? Né? Eu já falei, mas vou falar de novo. A gente vai no manual da máquina e olha. A máquina é antiga, não tem mais manual, então a gente pega lá, né, toda a manutenção da máquina e vê qual é o óleo que foi usado da última vez e usa o mesmo óleo, tá? Então é sempre assim. Depois que a gente seleciona esse óleo, a gente vai colocar o óleo, tá? Só que assim, uma coisa importante, tá? A gente nunca coloca o óleo na máquina sem a máquina estar no lugar de trabalho. Isso serve para máquinas novas, vamos dizer assim, né? Que as velhas já estão lá no local de trabalho. Por quê? Se a gente coloca o óleo antes, a máquina vai se mexer ainda, aquele óleo pode vazar para outro lugar. Então a gente sempre vai primeiro posicionar a máquina, depois lubrificar essa máquina. Beleza? A segunda etapa é a etapa de controle, tá? É a etapa onde a gente vai conseguir estabelecer quais são os parâmetros que a gente considera ideal de lubrificação. Então, a partir daqui, a gente vai definir quais são os limites máximos e mínimos de temperatura daquela máquina. Por quê? Lembram que viscosidade tem relação com temperatura? Então, eu tenho que saber qual é a temperatura da máquina, tá? Para saber qual óleo que eu vou usar e qual é o limite desse óleo que eu posso ter na máquina, tá? Geralmente, as máquinas têm esse visor de óleo aqui, tá? Que é o quê? É um visor que fica para o lado de fora da máquina e aqui é onde a gente coloca o óleo da máquina, né? Então a gente sabe aonde está o limite desse óleo, tá? E aí a gente faz todas as verificações, verifica a qualidade do óleo e também vê como é que essa máquina vai funcionar com esse óleo que a gente colocou. Por último, né, desculpa. Por terceiro, a gente tem o manuseio e armazenagem, que é basicamente aquela tarefa sistemática de lubrificar a máquina, trocar óleo, tudo isso, né, que é sempre feito de maneira ordenada. E por último, a gente tem que fazer a reciclagem desses óleos que foram usados, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma resolução do CONAMA, né, que proíbe, né, qualquer tipo de destinação de óleo lubrificante para outro lugar que não seja o refino. Então, todo óleo que é utilizado na indústria é refinado novamente. Pode ser um sensor de nível, Robson, claro, claro. Muitas máquinas têm já sensor de nível, tá? Esse jeito aqui é o jeito mais antigo, tá? De fazer essa leitura, tá? Hoje em dia, a maioria das máquinas tem um sensor de nível. E aí acusa no painel e tal, é mais fácil, beleza? Aí, pessoal, a gente fala de programa de lubrificação, é isso que vocês vão fazer na atividade de hoje, tá? Para que existe um programa de lubrificação? É para a gente conseguir saber quando aquela máquina foi lubrificada, qual óleo utilizou, quem foi feito, e isso, pessoal, vai acabar garantindo uma confiabilidade maior nos equipamentos. Consequentemente, né, se a gente tem uma confiabilidade maior, a gente tem uma menos quebra da máquina, e isso a gente aumenta os nossos lucros e reduz os nossos custos, tá? A gente tem uma norma que define programas de lubrificação, que é a DIN 51502, tá? Quem faz essa implantação é a equipe onde tem engenheiros, técnicos e operadores, e essas pessoas vão ser as responsáveis por implementar e também por manter o controle, beleza? E agora nós vamos para a atividade. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? Robson, alguma dúvida? Não? Então tá, pessoal. Então agora nós vamos para a parte de aplicação, tá? Vamos lá. Botei aqui também alguns pontos que tem que ver, mas eu já falei também. Então tá, ó. A atividade é a seguinte.
Uma empresa do setor metalúrgico possui uma linha de produção composta por vários equipamentos mecânicos, como prensas hidráulicas, tornos CNC, fresadoras, redutores de velocidade. Tá? Recentemente, a empresa enfrentou problemas com falhas prematuras em mancais e engrenagens, o que gerou um alto custo de manutenção corretiva e paradas não planejadas. O setor de manutenção foi incumbido de estruturar um plano de lubrificação para garantir o funcionamento eficiente dos equipamentos e reduzir os custos de manutenção. O que vocês vão fazer? Vocês vão, são 6 atividades. Primeiro, mapear os equipamentos. Então, vocês vão ler o textinho aqui e identificar quais são os principais equipamentos que estão aqui e necessitam de lubrificação. Segundo, vocês vão escolher os lubrificantes. Então, para cada equipamento que vocês identificar, vocês vão falar, aqui vai óleo de tal tipo, aqui vai graxa, aqui vocês vão fazer para todos os equipamentos, tá? Terceiro, frequência de lubrificação. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, né? E dizer quais são os intervalos para fazer a lubrificação em cada máquina, se é diário, se é semanal, se é mensal. Quarto, qual é o método de aplicação? Então, vocês vão definir a técnica para cada caso. Se é uma lubrificação manual, se é por pulverização, se é por circulação, vocês que vão colocar. Por último, registro e controle. Então, vocês vão criar um modelo de checklist para monitoramento de lubrificação. Checklist pequeno, tá? Senão não vai dar tempo de vocês fazerem. E, por último, boas práticas, né? Então, vocês vão listar todas as recomendações para garantir a qualidade e eficiência do processo. Alguma dúvida? Não. Não? Então tá. Mãos à obra. Como nós estamos só em nós três aqui, né? Só vocês dois para fazer a atividade, eu não vou dar um tempo específico, tá? Então, a hora que vocês terminarem, vocês me avisem, tá? Que aí a gente já corrige, beleza? Vou ficar aqui, qualquer dúvida é só avisar. Boa atividade para vocês.
Beleza, então, Richard, vamos ver se o Robson já terminou aí também. Se não, a gente espera mais um pouquinho até ele terminar, tá? Não, não, Robson, vai na fé, vai tranquilo, vai fazendo aí, não tem problema, a gente espera, sem problema. Vamos lá então, rapaziada. Vamos lá. Primeira pergunta: mapeamento dos equipamentos. Identificar os principais equipamentos que necessitam de lubrificação. O que vocês colocaram? Pode falar, Richard. Não sei se tu já está falando, mas a gente não está te ouvindo.
Deu ruim, hein? Não tem problema. Robson também, se quiser responder, que tranquilo. Podem responder, tá? Eu coloquei torno mecânico, Tá, fresa, tá, esteiras, tá, CNC e tá, redutor de velocidade. tá. Show, show, show de bola. Tranquilo, Richard. Vai, vai, no teu tempo. Fica frio. Botou mesmo? Então tá. Fechou. Certíssima a resposta. Pergunta 2. Escolha dos lubrificantes. Então, definir o tipo de lubrificante adequado para cada equipamento. O que vocês colocaram aí? Eu coloquei torno, torno, óleo e graxa, fresa, graxa, Tá, tá, esteira, botei óleo, CNC, tá, botei óleo tá. e caixa redutora também coloquei óleo. Ótimo, tá. Fechou. Certo. Richard, O meu foi prensa hidráulica, eu tá, coloquei óleo hidráulico. tá. Aí, no caso, no CNC, nos mancais, graxas, e no eixos e mancais, óleo de circulação. Fechou. Fresadora, eu coloquei óleo lubrificante. Tá, E redutores, eu botei óleo. tá, E motores elétricos, eu botei graxa sintética. tá. Só na fresadora tu adiciona graxa, então. Faltou isso. É. O resto tá certinho. Fechou. Pergunta 3. Frequência de lubrificação. Estabelecer intervalos adequados. Se a lubrificação é diária, semanal ou mensal. O que vocês colocaram? Eu coloquei torno, mesa semanal e motor mensal. Tá, Fresa diária, né? tá, Seria verificar o nível de óleo. Isso também pode também ser colocado por torno, também, né? Verificação do nível e mensal verificação do nível e a qualidade do tá, óleo. Esteira mensal, tá, CNC mensal tá, e redutor mensal. tá. Beleza. Richard, No caso, mancais, as prensas, eu coloquei semanal, graxa. tá, Sistema hidráulico, mensal, óleo. tá, Engrenagens, no caso do redutor, trimestral, óleo. tá, Rolamentos dos motores, semanal, graxa. E guias e da fresadora, no caso de ar, o óleo leve. tá. No caso é Show. de CNC, verificar todo dia. Aham, No caso, é o nível de óleos. sim. Fechou. Eu tô olhando aqui pro lado, que é porque é onde eu deixei a minha resposta, que eu deixei no outro monitor. É que daí vocês vão falando e eu vou conferir qual que eu coloquei aqui. Tá, não, fechou então. A quarta pergunta é o método de aplicação. Qual é a técnica que vocês colocaram para cada caso? No caso, eu botei o método de aplicação. No caso, manual, Tá, graxeira para mancais e rolamentos, tá, circulação, bomba de óleo para redutores e sistemas hidráulicos, tá, pulverização para engrenagens expostas e sistema de tá, automação em equipamentos de alta sintricidade, no caso que é os redutores. tá. Fechou. Robson, Turno manual e circulação, tá, fresa manual, tá, esteira circulação e manual, tá. CNC manual e redutor manual e circulação. Fechou. Show de bola. Pessoal, na quinta pergunta é registro e controle, né? A questão do checklist. Aí, obviamente, eu não vou conseguir ver, né? Mas daí o que que vocês colocaram de perguntas no checklist?
Colocaram ou não colocaram? Não conseguiu fazer? Ô, Robson, conseguiu fazer? Sim. O que colocou? Eu coloquei checklist, oxidação, Tá, nível de óleo, tá, lubrificação, tá. da questão aquele eixo lá, como é que é o nome? Esqueci agora, meu Deus do céu. Eu botei só eixo só, né? Verificação de pontas, Tá. isso pro torno, No né? eixo árvore, tu diz? Eixo árvore? É isso, Tá, né? É, é o nível, né, que eu falei, foi. verificação painel de força, né? Tá. Seria, que mais? Deixa eu ver aqui pelo painel de força. Só, basicamente. Mas tinha mais, né? Mas eu fiz mais rápido. Fechou? Não, mas tá ótimo, tá ótimo. O outro checklist também, o do Robson ficou bem completo. Outro checklist bem simples que a gente poderia fazer também é listar todos os equipamentos, botar se o lubrificante foi aplicado ou não foi, e fazer uma observação, como o tipo de lubrificante, ou se estava normal o nível de óleo ou não estava. Então, seriam bem simples assim também, caso, né, a gente não quisesse incrementar muito, mas o do Robson está bem completo. E a última pergunta seriam boas práticas, né? O que vocês colocariam como boas práticas aí para garantir a qualidade desse processo? No caso, eu coloquei armazenamento, limpeza, treinamento, análise de óleo e documentação. Aí no Tá? armazenamento, eu coloquei manter lubrificantes em local limpo e seco e identificados corretamente por prateleira. Limpeza. Antes de lubrificar, limpar o ponto de aplicação para evitar contaminação de sobra de cavacos, essas coisas. Tá. Treinamento. Capacitar a equipe sobre as técnicas corretas de lubrificação, que é o básico que precisa, né? E análise de óleo, realizar análises periodicamente para verificar contaminação e degradação. E documentação, manter o histórico de lubrificação para a rentabilidade, não estragar tão fácil. Tá. Show de bola. Robson. No caso, eu coloquei, seria verificação, né, do tipo de óleo adequado, caso não venha a ter, qual o óleo que substituiria o mesmo, certo? A questão da limpeza, né? Limpar e verificar se não houve, se continuou nenhum tipo de resíduo, né? Tá. Principalmente a questão da, esqueci como é o nome que fala, malhas, não, ô Jesus, o nome que agora falou esqueci, partículas de metal, né? Tá. E isso aí Limalha. acaba. Oi? Limalha. Nimalha, é isso aí. Limalha. O nome que me falhou aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Pode seguir. A questão do armazenamento, né, do óleo que foi trocado, né, para tá descartando, né, no local adequado. Utilização de sempre luvas, né, para não, no caso, houver a contaminação, principalmente pelas mãos, né, no caso. E o outro seria além da troca, né, tá ligando a máquina, né, que isso já é padrão já mesmo, para verificar se não está havendo nenhum tipo de vazamento, né, verificação correta do aperto. Show de bola, show de bola. Pessoal, eu gostei bastante aí do plano de lubrificação de vocês, tá? Das respostas, gostei bastante mesmo. Deu para ver que vocês se empenharam, listaram as máquinas certinho, os tipos de óleo, tudo certinho, tá? Gostei bastante mesmo, tá? Estavam as respostas bem limpas, bem corretas, bem, bem elaboradas, né? A gente vê que teve aí bastante empenho de vocês para fazer, tá? Pessoal, uma coisa, tá? A gente já é 21h30, tá? Acho que nós não vamos fazer intervalo e vamos tocar direto. A hora que acabar, acabou. O que vocês acham?
Pode ser? Podemos tocar direto já para a lista de exercícios? Pode ser? Então tá. Então, pessoal, essa lista de exercícios, tá? Ela é a lista de exercícios aí para atividade avaliativa 2, tá? Esses exercícios eu tirei lá de dentro, tá? Eu abri a prova, fui lá, olhei e tal, e vi o que tinha lá, tá? Então aí, a hora que vocês acabarem, me avisem, e daí a gente corrige, e aí tá finalizando a aula dessa semana, beleza? Vou ali rapidinho, pegar mais uma aguinha, e daqui a pouco eu volto aí.
Beleza, Robson. Vamos esperar o Richard aí dar o toque que ele terminou, a gente já corrige. Não, fica frio. Fechou? Vamos lá então. Pergunta 1. Qual a vantagem de termos uma boa comunicação no setor de manutenção? Então, Guilherme, eu coloquei assim, vantagem de boa comunicação na manutenção, evitar falhas operacionais, reduz o tempo de parada, alinha a equipe de manutenção, produção e suprimentos e torna o ambiente mais seguro e colaborativo e todos se ajudam, né? Perfeita resposta. Show de bola, bem completo. Robson. Eu coloquei diminui a possibilidade de esquecer alguma informação, né? Ou embaralhar as informações. Tá. Show de bola. Muito útil também, né, pessoal? Então, a gente tem aí várias vantagens aí de a gente ter uma boa comunicação aí no nosso setor de manutenção. Pergunta 2. Me afoguei. Qual a vantagem de termos um plano de lubrificação eficaz? Aumenta a vida útil dos equipamentos, reduz falhas prematuras de mancais e engrenagens, diminui os custos com manutenção corretivas e evita as paradas não planejadas. Legal. Robson? Controlar as ações executadas pelo operador, estabelecer uma manutenção eficiente. Show de bola, parabéns. Ótimas respostas. Pergunta 3. Cite uma métrica utilizada para medir a eficácia do processo de manutenção. Eu coloquei duas aqui, mas não sei se está certo. Essas aqui eu tive que pesquisar. É MTBF, tempo médio entre falhas, quanto maior, melhor. E MTTR, no caso, tempo médio para reparo, quanto menor, melhor. Fechou, estão certas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente essas métricas aí. Robson? Eu coloquei TPM, que é mais completa, né? Manutenção produtiva total, né? Sim. Fechou, perfeita resposta. Ótimo. Pergunta 4. Qual o principal objetivo para mantermos a lubrificação das máquinas em dia? Eu coloquei evitar parada na produção, né? Desgaste prematuro e aumento da vida útil da máquina. Show de bola. Richard? Reduzir o atrito e desgaste entre partes móveis, prevenir superaquecimento, corrosão e falhas mecânicas. Perfeito. E a última pergunta é: qual a maneira correta de descarte de óleos lubrificantes? Só tem uma resposta certa. Eu coloquei em túneis, né, que serão recolhidos por uma empresa responsável. Perfeito. Richard? Armazenar para empresas de reciclagem. Perfeito. Dentro de túneis fechados. É isso aí. Fechou. Certa resposta. Pessoal, queria agradecer então a participação de vocês na aula de hoje, né? Hoje a gente fez aí
aplicações de coisas que a gente viu aí durante a outra unidade curricular e durante essa, né? Então foi uma aula mais para mexer vocês, né? Para ver como é que está o conhecimento de vocês até então, tá? Agradeço aí a participação de vocês. Não esqueçam de fazer o questionário avaliativo, tá? Usem a lista de exercício aí em favor de vocês, né? Para fazer ele. Tanto a lista de exercício quanto o slide que a gente usou já estão lá no Ava, tá? Caso vocês precisem, amanhã eu coloco a gravação da aula, tá? Semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia para diagnósticos de manutenção, né? Então, vai ser uma aula bem legal, onde a gente vai ver algumas técnicas aí para a gente ter diagnósticos de máquinas que podem dar algum problema, né? Já voltado para a parte da manutenção preditiva, tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Desejo para vocês um ótimo resto de semana, um bom final de semana. Obrigado pela presença e pela participação. Semana que vem estaremos aqui novamente. Vamos com Deus e até semana que vem. Valeu! Vai lá, aproveita para fazer a prova.